Sejam bem-vindos. Neste vídeo veremos quem são os Nefilins, os heróis da antiguidade. Quem eram eles, quando eles surgiram e qual foi o fim deles. É isto que veremos a partir de agora. Os Nefilins são uma das 3 espécies de humanos que já viveram na Terra. Existem características fundamentais que diferenciam essas 3 espécies. Uma delas é o formato do rosto. Nesse desenho podemos ver que a cabeça dele tem um formato triangular, piramidal. A parte de cima da cabeça é bem menor do que a parte de baixo, porque tem um grande volume no nariz, na boca e no queixo dele. Outra diferença é a expressão facial humana, que é bem mais agressiva que a nossa afeição natural. E a mais importante, a aparência de mutação genética, pois ele é um colosso. E isto está escrito no livro de Gênesis e também em outros livros históricos. No livro de Gênesis, capítulo 6, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens e delas geraram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade. Os homens de fama. De acordo com o livro de Gênesis, havia 3 tipos de espécies de humanos naquele tempo. A primeira são os filhos de Adão, que somos nós. A segunda eram os gigantes, que já haviam surgido naquele tempo. E a terceira só passou a existir depois que os filhos de Deus se relacionaram com as filhas dos homens. Estes eram os heróis da antiguidade, homens de estatura colossal e poder incomensurável. Para conseguir desvendar a aparência deste colosso, foi preciso fazer centenas de pesquisas em vídeos de drones, imagens de aplicativos de satélite, vários estudos bíblicos e também vários estudos históricos. Mas o principal é a visão pré-diluviana, que é o que permite discernir e desvendar os mistérios dos gigantes e também os mistérios do dilúvio. Esta visão é a visão bíblica natural do mundo, descrita no livro de Gênesis e também em outros livros. O principal desses livros é o livro dos Vigilantes, um livro apocalíptico, pois esses textos revelam porque Deus mandou o primeiro apocalipse sobre a terra, que foi o grande dilúvio. Livro dos Vigilantes, capítulo 7. E aconteceu que depois que os filhos dos homens se multiplicaram naqueles dias, nasceram-lhe filhas elegantes e belas. E quando os anjos, os filhos de Deus, vigilantes ou sentinelas, viram-nas, enamoravam-se delas, dizendo uns para os outros: venham, escolheremos para nós mesmos esposas da genealogia dos homens e geremos filhos com elas. Então o seu líder Samiasa disse-lhes: eu temo que possa ter grandes problemas ao se relacionar com as filhas dos homens. Eu temo que sofrerei por tão grave crime por eu ser o líder de vocês. Mas eles disseram a Samiasa: nós todos juramos, e amarraram-se por mútuos juramentos, e não mudaram a sua intenção, mas seguiram com o plano de gerarem filhos. Aquele monte foi chamado Armon, porque eles tinham jurado sobre ele. E estes são os nomes dos seus príncipes: Samiasa, que era o líder de todos eles, Araca, Baramel, Aquibel, Tamiel, Ramuel, Danel, Askel, Saracnial, Azael, Armes, Batraal, Anane, Zavebe, Sanzavel, Ertael, Turel, Iomiael, Arazial. Estes eram os príncipes dos 200 anjos, e os restantes estavam todos com eles. Então eles tomaram esposas, cada um escolhendo por si mesmo. Eles começaram a abordar e com as quais eles coabitaram, e ensinaram a elas sortilégios, encantamentos e a divisão de raízes e árvores. E as mulheres conceberam e geraram gigantes. A impiedade foi aumentada, a fornicação multiplicada, e eles transgrediram e corromperam todos os seus caminhos.
E os encantamentos e as divisões de árvores e de raízes fez com que a terra produzisse homens, animais e árvores de tamanhos colossais. Por esse motivo, a terra tornou-se um lugar mirabolante para se viver. Então Deus teve que mandar um dilúvio com proporções cataclísmicas. E disse Deus: toda a terra tem se corrompido pelos efeitos dos ensinamentos de Azaziel. A ele, portanto, se atribui todo o pecado. E disse Deus ao anjo Gabriel: vai aos bastardos, os gigantes, os filhos da fornicação, e destrói os filhos dos anjos, sentinelas de entre os homens. Traga-os e excita-os uns contra os outros, para que eles pereçam matando uns aos outros. E disse Deus ao anjo Miguel: vá até Samiasa, líder dos sentinelas, e os outros que estão com ele, e anunciem o seu pecado, pois tem se associado com mulheres, para que se contaminem com todo tipo de impureza. E quando todos os seus filhos, os gigantes, forem mortos, amarrem eles por 70 gerações debaixo da terra, mesmo até o dia do julgamento, cujo efeito que dura para sempre. E é exatamente isso que está escrito na Bíblia, no livro de Judas. Livro de Judas, versículo 6. E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até ao juízo daquele grande dia. E assim terminou a história dos gigantes, colossos, heróis da antiguidade, e dos seus pais, os sentinelas. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes. Seja bem-vindo ao canal O Mestre dos Gigantes e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir.